mais uma live, né? O tema hoje eu acho ele bem interessante. Vamos falar Sim, sobre a dificuldade de sair de situações que mesmo que de uma forma clara não estamos felizes nela, mas é difícil sair sim, e levantar alguns fatores que possam estar envolvidos nisso, né? sim. Essa é a ideia de hoje. Então, o tema sugerido, inclusive, pelo Ciro, eu adorei, né? Mesmo infelizes, não consigo sair dessa situação. Muito bom esse tema. Ciro, queria que você desse logo, né, a Hum. inicial aí do tema, né? Inclusive, enquanto eu vou fixar o tema aqui nos comentários. Tema. Beleza, André, deixa eu iniciando então. Cara, ao estudar cérebros animais, você nota que algo em comum entre eles acontece que é uma certa resistência do cérebro a mudar de padrões, ou seja, Sim, todo cérebro mais evoluído tem entre suas funções resistir à mudança de padrões, mesmo padrões se não são bons, né? Não existe uma seleção da cabeça sobre isso é bom ou ruim, ele vai resistir. E essa resistência é a base de tudo, é a base da personalidade, ou seja, não teríamos personalidade sem uma resistência à mudança, seríamos eternamente mutantes, né? Mudaríamos tanto que ninguém conseguiria nos prever, nem, isso. nem conviver com a gente. E também é a base de tudo, a base do casamento, do emprego, de relações familiares, porque a resistência ela não permite, não é nem que não permita, porque a resistência não é uma barreira, ela é mais uma lombada, vamos dizer assim, ela é algo que se você tiver consciente e persistir, você vai passar por ela, Uhum, né? Então, assim, algumas uhum, pessoas criaram um hábito no lugar de enfrentar a resistência de uma maneira muito consciente, as pessoas esperam um mobilizador, ou seja, uma pressão, motivação. medo ou motivação, um dos três, pressão, medo e motivação. E isso Sim, faz com que esse conflito interno, né, entre o eu consciente, que é a consciência, né, e o cérebro, nos seus processos cerebrais, esse conflito que é natural da natureza humana, sim, ah, esse conflito ele acaba cedendo e existe uma harmonia quando eu estou com medo, com pressão ou motivado. O problema é que se eu não resolver o problema, o mobilizador pode passar ou ele pode dessensibilizar, ou seja, se eu preciso de uma grande raiva para sair de uma relação ou sair de um emprego, seja o que for, e eu não saio, e aí vem outra raiva, eu não saio, eu vou começando a me acostumar e o sim, mobilizador vai perdendo força de apoio a uma mudança, entendeu? sim, Então não é o melhor caminho, o mobilizador, porque você acaba tomando uma decisão de cabeça quente, sua capacidade de decisão também é bem judiada, né? Mas sim, essa é a luta, cara. Assim, as pessoas veem o conflito interno como algo ruim. E eu vejo sim, como a base da evolução humana foi isso aí, entendeu? Não existiria sim, um país evoluindo se não houvesse oposição no Congresso, no parlamento. É necessário um conflito uhum, para que exista evolução. O macaco aparentemente não tem conflito interno, entendeu? sim, Então, assim, esse conflito entre o eu consciente, a consciência, e a máquina, sim, é algo que precisa ser entendido. Aí, lives, estudo, psicoterapia pode ajudar a pessoa a se preparar para essa mudança. Hoje eu vou sim, falar sobre alguns fatores, vou passar a bola para ti. Vou falar depois sobre fatores que atrapalham sair dessa situação e o que sim, pode ser feito, sugestões do que pode ser feito. Vamos lá, André, sim. bola contigo. Eu também eu compartilho da mesma ideia, né? Eu acho que a gente tem, a gente sempre tenta fazer alguma, Uhum. a gente entende os objetivos que quer chegar, né? Às vezes tem um bom relacionamento, bom emprego, uma boa saúde, né? Mas muitas das vezes a gente está no tal do piloto automático, né? Que a gente já conversou em outras lives, né? Que isso aí é uma Uhum. evolução cognitiva, né? Foi preciso que a gente entrasse no piloto automático para a gente sobrevivesse, né? Economizar energia de pensar, o pensar gasta muita energia. Eu sempre falo com meus pacientes, né? Cara, imagina tu fazer uma prova de matemática de duração de 12 horas, né? O cara ia sair dessa prova ferrado, Uhum. né? Ia sair como se tivesse feito 3 Olimpíadas ou 4 Muay Thais, tá? Aliás, um Muay Thai já mata. O homem tá um atleta agora. Mas, continuando.
Então, o pensar, ele consome muita energia e por esse motivo, né, a gente entra no piloto automático, né? O piloto automático, em muitos momentos, ele é necessário, senão ele não era evolutivo, né? Se ele não, senão ele não estava na nossa máquina até hoje. Então, entrar em um piloto automático, então, a certo ponto, ele é bom, ele é positivo. Imagina uma pessoa dirigindo e ficar observando sempre as mesmas coisas, com os mesmos níveis de detalhe de quando ela aprendeu a dirigir, né? Nossa, cadê o pedal é esse? A embreagem é essa, tal, né? Então, assim, o piloto automático, ele nos ajuda a viver. Porém, embarcar nele 24 horas por dia e começar a colher resultados ruins, tem algo errado nesse piloto automático. Tem alguma programação nesse piloto automático que está te fazendo ir de encontro aos teus objetivos. E aí cabe, inclusive em terapia, analisar quais os comportamentos, crenças, parte cognitiva que está disfuncional em relação aos teus objetivos. Então, os instintos, nesse sentido, né, eles saem pegando o volante do piloto automático e direcionando para onde ele quer. Fuga do prazer, busca de prazer. E aí, às vezes, a fuga do prazer e a busca do prazer, ela está em encontro com o meu objetivo de vida. Eu quero ter um bom relacionamento, um relacionamento saudável, mas eu só estou me envolvendo com um cara que não presta. Eu quero ter um emprego bom, mas eu estou num emprego que eu me sinto subvalorizado, né? Eu quero ter uma qualidade boa de saúde, mas eu só estou comendo McDonald's, né? Junk food. Não vou fazer aqui, senão vai dar problema no podcast, né? Então, então o que é, né? Eu costumo fazer uma análise profunda com os pacientes para que eles entendam quais objetivos de vida eles querem para eles, a possibilidade, a viabilidade lógica deles, desses objetivos, e quais os comportamentos e instintos estão impedindo ele de chegar lá, né? Geralmente é o piloto automático que ele pega, os instintos pegam e sai comandando a parada toda, né? Por aí, meu irmão. Como a gente estava falando, o compromisso do cérebro é repetir padrões, independente de qual seja, né? O piloto automático, ele não tem nenhum compromisso, felicidade ou qualidade de vida, seja o que for. Sim. Como eu antecipei, alguns fatores, né? O ser humano, cara, é um bicho tão complexo que nada tem uma causa. Tudo é multifatorial, ou seja, são várias coisas que Sim. fazem algo acontecer. Essa dificuldade de estar infeliz em algo, não satisfeito em algo de forma crônica, não é também um dia infeliz, não é isso? A ideia desse tema é pensar em algo que eu estou cronicamente insatisfeito e Cronicamente cronicamente insatisfeito. infeliz. Sim. Até Porque porque um dia de insatisfação a gente tem. a infelicidade ela faz parte, né, Ciro? Eu fico sempre conversando também sobre essas tidas emoções negativas, né? Uhum, E a importância dessas emoções em nossas vidas. Então, assim, muitas dessas emoções, se a gente trabalha e escuta ela com cuidado, né, com análise, uhum, critério, elas vão nos fazer bem. Então, talvez até uma evolução bem mais dinâmica e efetiva do que uma emoção tida como positiva, uhum, né? Escutar uma infelicidade, né, estar triste, né, na verdade, uhum, triste, pontualmente triste, faz parte. Você é ser humano, você vai estar triste. Mas cronicamente infeliz com algo, aí já é uhum. o sinal vermelho, né? Aí, pegando um gancho que tu falou, imagina que eu decidi pela mudança. Eu vou sair do emprego, eu vou sair de uma relação. Isso faz sentido para mim, eu já tentei, eu tinha que tentar. Claro que nós sempre podemos fazer mais, né? Sim. O máximo é a morte, a gente pode estudar muito, até morrer ou atender o máximo. O máximo não é o nosso ideal. O ideal é você ir até um ponto que você acha que foi saudável ir. Entendeu? É difícil, a nossa cultura, ela prega muito esse nosso de dê o seu máximo. Isso é loucura, cara. Dar Loucura. o máximo é loucura. Então, assim, os fatores que fazem com que um sujeito fique preso a uma situação, primeiro, as pessoas têm uma ideia equivocada de esperar ter certeza para tomar uma decisão. E o ser humano é um bicho incerto. Né? Nós só evoluímos porque somos incertos. Sim. Claro que existem momentos que você tem uma certeza, mas geralmente é uma certeza ilusória, né? É uma Uhum. certeza de uma raiva, é uma incerteza porque você está apaixonado, é uma certeza, mas é uma certeza passageira, ela não é estável.
Eu tenho sim, algumas certezas que eu amo minha mãe, tenho certezas que são coisas que realmente não tenho muita dúvida, mas de maneira geral, o ser humano, se ele for esperar ter certeza para uma decisão, essa decisão deve ser procrastinada. Tá bom? total, Outro ponto concordo. é entender que na natureza humana o normal é você querer e não querer tudo. Então, se você, uma parte de você quer ir fazer o boxe tailandês e outra parte não quer, Tem uma isso quer parte dizer que você grande. está normal. É. E aí vai variando, tem dia que um lado pesa mais, outro pesa menos, mas um É, sinal de saúde mental é esse, é a pessoa querer e não querer tudo. Querer e não querer estudar, querer e não querer sair, querer. Isso é saudável, né? Se for polarizado em um dos lados, aí se pensa em um momento sim, emotivo. sim. Um outro ponto também que faz as pessoas demorarem a mudar é querer fazer uma mudança cirúrgica, ou seja, mexer só num ponto e que aquilo Sim, não atinja outras áreas. sim, Entendeu? A nossa vida é meio um sistema. Quando a gente mexe numa área, vai mexer em outra. E se sim. você for esperar o tal da hora certa, né? Essa hora certa é sempre um argumento do cérebro muito bom para você não mudar. É, a Esperar a hora procrastinação, a certa, cara. acomodação, adora, né? Cara, nunca tem. E aí na TCC e nas neurociências a gente estuda também a influência das memórias e crenças sobre o indivíduo, né? Sim, Então, de alguma forma, o cérebro não gosta de abandonar uma fonte de memórias, um lugar sim, onde ele tem memórias, né? E as crenças também, o que eu acredito sobre mim, o que eu acredito sobre o meu sim, futuro, o que eu acredito como vai ser minha vida sem esse trabalho, ou sem sim, essa relação, essas crenças também podem colaborar, não determinar, mas colaborar para esse sim, sujeito ficar preso na situação. Um outro ponto interessante também é um ambiente conhecido. Como você estava explicando antes, o cérebro, para economizar energia, ele tem várias estratégias. Uma delas é procure um ambiente, uma situação que você já conhece. uhum, Mesmo que não seja uma situação boa, se você já conhece, se ela já é familiar, a terapia do esquema trabalha muito bem isso, né? Se já é uma situação familiar para o seu cérebro, conhecida, ele vai sentir mais dificuldade de sair dela, tá? sim, Um outro ponto interessante é a matemática cerebral, cara, que é tosca. Tosca no sentido de quem não conhece esse palavreado nosso, é uma matemática louca, entendeu? Porque o uhum, cérebro, cara, se eu tenho vulnerabilidades emocionais, ou seja, se eu tenho sensibilidades, áreas da vida que eu sou mais sensível, como se fosse um ponto fraco meu, ser rejeitado, abandonado, injustiçado, errar, uhum, incompetência, uhum, morrer, não ser um bom pai, vai. Para proteger uma sensibilidade dessa, o cérebro é capaz de aguentar 100 problemas reais, 200 problemas reais, uhum, para proteger uma possível sensibilidade. sim, Aí você diz, Ciro, matematicamente não faz sentido. A pessoa está pagando 100 problemas reais para, inconscientemente ou não, se esquivar de uma possibilidade de uma sensibilidade ser atingida. sim, Aí é justo? Não é, mas isso justifica porque tem pessoas que aguentam tantos problemas e não saem daquilo. É um fator importantíssimo. Então, às sim, vezes, a pessoa tem uma sensibilidade a estar sozinha, a ser abandonada, e ela aguenta muitos problemas no relacionamento para proteger essa sensibilidade. sim, O problema é quando esses problemas que ela aguenta tocam em outra sensibilidade ou atingem a que ela está protegendo. sim, E aí ela fica no mato sem cachorro, entre a cruz e a espada. Quer dizer, eu aguento para isso não acontecer, isso aconteceu, e aí nessa hora a depressão é convidada a aparecer na vida do sujeito. Entendeu? total. É que ele tá num beco sem saída, cara. Ele está numa situação que ele aguentou e não imaginou que ia ameaçar outro ponto. Uhum, Então, os instintos, como você falou, existe um ponto que é importantíssimo para as pessoas entenderem, que o cérebro humano, você pode satisfazer ele parcialmente. Então, toda vez que eu faço um plano, eu vou planejar sair do trabalho. Fiz um cronograma da minha saída. Isso diminui o meu mal-estar e satisfaz, em parte, minha necessidade de sair. Então, planejar, desabafar e reclamar são três coisas que mantêm o indivíduo preso naquilo. é, Então, toda vez que você reclama para alguém, você está compulsivamente buscando um alívio.
E sim. toda vez que você planeja muito, você tem pacientes na prática, que eu sei, que chegam para você todo feliz porque uma grande mudança vai acontecer, ou seja, eu decidi algo para 2021. Então, assim, o cérebro se satisfaz com planos. Então, muita gente vive de planos, mas não executa. E o cérebro, de maneira muito mecânica, aceita esses planos muito bem. Então, esse é mais um fator que mantém as pessoas presas, a reclamação. E, claro, nós terapeutas podemos participar com isso. Quer dizer, um terapeuta que fica simplesmente ouvindo Escutando? reclamação e, de alguma forma, acolhendo essa reclamação, mesmo que a intenção dele seja boa, ele tem que saber que ele pode estar contribuindo com a não mudança, Sim. ok? Essa Porque você vai escuta, relaxar. perdão, pode falar, Ciro. Não, pode falar. Tá, eu fico bem cortando aí o Ciro. Porque essa escuta terapêutica, né, passiva, né, Uhum, ela tem que ser feita com muito critério, né, cara? Às vezes você precisa escutar para deixar o indivíduo esvaziar um pouco e sair do estágio de surto, né? Até você começar a atingir e uhum, tentar fazer uma mudança aí desse tipo de conduta terapêutica. Mas você falou muito bem. O cérebro, como não sabe a diferença muito bem, né, entre realidade e imaginação, até porque muito do que a gente vive, pouco é presente, pouca coisa é presente, né? Pouca coisa é o hoje. Né? A uhum, gente está muito em memórias, a gente está muito em futuro, né? Então, boa parte do que a gente pensa e do que a gente age está, né, flutuando entre passado e presente, né? Tanto que, por exemplo, uma das técnicas que eu tenho sentido mais dificuldade dos pacientes é em almoçar só almoçando, né? Eles nem entendem o que diabo é isso. André, traduz, eu tenho que uhum, passar pelo menos uns 10, 15 minutos explicando. Meu amigo, você lembra que tem uma coisa chamada mesa de jantar, ou mesa do almoço, qualquer coisa lá, você vai lá, tira a televisão, tira, né, celular e só uhum, almoça. Eles não entendem muito bem, né, o que é trazer a mente para o hoje, vivenciar o presente. Então, muito do que a gente vive é passado e presente. E aí, o nosso cérebro, como não sabe muito bem identificar a realidade e a imaginação, quando vem uma emoção ruim, de uma infelicidade, inclusive, existe técnica, né? Tudo a gente tem na TCC, a gente também trabalha com os mecanismos antes tidos como ruins para o cérebro, né? A gente vai lá, vira a uhum, chave e faz alguma atividade de exposição imaginária, né? Fazer ele começar a pensar em uma suposta briga que ele quer ter e tal, de impulsividade. uhum, Na hora que ele está pensando naquilo, ele já está esvaziando a emoção, porque a função da emoção já está indo embora, já está sendo executada a nível imaginativo, né, imaginário. Então, à medida que a pessoa vai imaginando algo, até um conflito, imaginar que está conversando com a pessoa que está infeliz, né, ou com o chefe, né, infeliz com o trabalho, infeliz com a esposa, infeliz no relacionamento, e imaginar a conversa na cabeça faz com que você, logo após a imaginação, não se sinta tão impelido a fazer a execução dessa imaginação. Então, isso aí é batata, né? Ao mesmo tempo, né, que basicamente a matemática é quase a mesma quando você sente a emoção e você fala da emoção. uhum, Porque a emoção está te convidando a fazer alguma mudança. E quando tu fala da emoção ou imagina a emoção sendo executada, acabou aquilo que estava te motivando. Aquela emoção que estava te puxando pelo braço, vamos, 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 ela já não está lá. Ou se tiver, está com menor força de uhum. ataque para fazer a tua mudança. Então, são mecanismos realmente que te mantêm na mesma estrutura, acomodada, né? Em detrimento dos teus objetivos. Você falou uma coisa que é muito importante, né? Às vezes a gente se protege de determinadas sensibilidades, né? Pontos são ruins para mim, pô, eu não quero ser uma pessoa só. E acaba criando todo um leque de coisas ruins em nome de não atingir essa coisa ruim. E tem mais, né? Tem uma coisa chamada premonição autorrealizável, né? Uma pessoa que tem medo de ficar ruim, de ficar só, ela se coloca em situações tão ruins, né? Ela se envolve com gente tão terríveis para ela,
que o final das contas da vida dela é ficar só, né? Porque ela sai Uhum. se envolvendo com todo tipo de gente que não valoriza ela. E com o menor, né, centavo sai fora da relação. Então, aquilo que ela só imaginar sofria, né, não queria de forma alguma entrar em contato com essa realidade, de Uhum. ficar só, além de quando ela se protege de não acontecer isso. Além dessa matemática ser doida, Ciro, dela criar uma série de coisas, efeitos ruins para ela, afastar dos amigos, né? Ficar com Uhum. baixa autoestima, né? Ficar assistindo lixo, briga, instabilidade, não consegue se concentrar no trabalho, dificuldade de sono, porque atrapalha sistêmico, como você falou também, Uhum. né? Atrapalha a memória, a pessoa não consegue pensar em outras coisas. Então, assim, além de fazer todo um leque de desgraça na vida da pessoa, acaba que aquilo que ela mais temia tem uma probabilidade enorme de Uhum. acontecer. Ou atingir outra sensibilidade, né? Porque Também. proteger de uma pode atingir a outra. Pode. Porque você pode, por exemplo, ser sensível a ficar só e aguentar muita coisa e ser sensível à injustiça e levar a paulada desse lado aqui, entendeu? De Sim, achar que seu relacionamento é injusto, você fica sofrendo dentro de uma relação sem conseguir sair. Estou falando de relacionamento, mas de trabalho, de tudo. sim, sim. Tem uma frase antiga, né, que fala que quem pensa muito pouco faz, né? É o que você está dizendo. Às Sim, vezes a gente pensa tanto que perde o time da coisa, da mudança, sim, perde a função da emoção, né? A emoção ela sim. surge. Uma pessoa perguntou aqui se o cérebro só derruba. Cara, quem conhece o nosso trabalho, principalmente a minha fala, sabe que o cérebro para mim não é o demônio nem algo ruim, ele é só uma máquina. Tá É uma bom? máquina. Uma máquina que está longe de ser perfeita e justa, porque se fosse perfeita e justa, não teria lei, não teria religião, não teria terapia, não estariam todos os consultórios lotados, né? Sim. Então, assim, o cérebro, para mim, ele é um sócio do eu consciente, da consciência, é um sócio que a ideia é que você conheça ele, saiba onde ele vai lhe ajudar ou atrapalhar, Uhum. e faça com que o seu eu consciente tome a frente dessa sociedade e toque sua vida com ou sem esse apoio interno, entendeu? Sim. Então, quem vive bem já entendeu isso, mas tem pessoas sonhando em acabar com o conflito interno e ter um cérebro, ou seja, impulsos internos que só ajudem. Essa utopia romântica, cara, está paralisando muita gente. É. Então, muita gente está esperando um acordo interno estável e muito bem costurado para tomar uma decisão importante. E nós Sim. dois sabemos que se a gente for esperar, cara, pelo cérebro para tomar uma decisão importante, a gente não tinha feito um décimo do que a gente fez na vida. Todo Sim. mundo sabe disso. A gente não teria ido para o hospital, não teria tomado vacina, a gente não tinha feito nada de bom, cara. O cérebro, ele é de curto prazo. Então, É mesmo que porque, você diz assim, assim, André, o nosso cérebro é a mesma máquina, Ciro, né? A gente que estuda neurociência, né? Estuda os mecanismos cerebrais, nós sabemos que nosso cérebro ele é praticamente a mesma máquina de 170 mil anos atrás, né? Nós somos apenas uma espécie do reino animal, né? Macaco não fica pensando quais são as bananas que ele vai colher uhum, na próxima estação. Ele vai vivendo hoje. Sendo que, acredito, quando a gente conversa sobre o estudo de evolução cognitiva, a gente percebe que tudo isso que a gente tem hoje, que criou a nível cerebral, foi para a nossa existência. Porque o homem não tem basicamente nada, cara, nada de natural que na escala evolutiva a gente olhasse para o homem e dissesse assim, rapaz, esse animalzinho aí ele vai sobreviver. A gente não tem uhum, nada, cara. A gente não tem uma corrida, a gente não tem asas, a gente não tem uma visão noturna, a gente não tem caninos, a gente não tem pelos para proteger do frio, a gente não tem uma musculatura natural, né? A gente não tem nada. Então, a gente teve que utilizar, induzir a máquina para produzir pensamentos, né, para uhum, tentar nos livrar da morte, né? Então, essa maquinazinha aí, ela ainda é a mesma, né, que funcionava há 170 mil anos atrás. É como a gente colocasse um motor de Fusca, né, numa carcaça de uma Ferrari e querer que ele uhum, tivesse a mesma potência. Então, nesse sentido, às vezes a gente tem
entra em conflito, né, com o homem animal, instinto, que busca o prazer e a fuga do desprazer, né? O homem quer economizar energia. Será que é natural, a nível cognitivo e genético, né? Por exemplo, uma atividade física, uma dieta, né? Será que isso é natural? Né? Antigamente, o homem via um pedaço de alguma coisa calórica, ele comia por inteiro, porque ele não sabia quando é que ia ter mais. Né? E aí os instintos da gente de, por exemplo, a compulsão alimentar. Né? O homem, quando estava todo, né, acabou de comer, a última coisa que ele pensaria na vida, na face da Terra, seria fazer uma atividade física, porque isso significa consumir calorias, meu amigo. Isso aí ia fazer com que você pudesse morrer. Então, assim, existem instintos conflitantes dentro da gente, né, que ainda é daquela máquina de 170 mil anos atrás, né, que a gente está começando, né, e é recente os estudos neurocognitivos, né, de desvendar a máquina e fazer com que ela se ajuste ao nosso favor. André, estamos engatinhando ainda, cara, na neurociência. E como você falou, é uma máquina que ela nunca foi um problema, nunca. Até hoje o cérebro não é um problema. Nós o tornamos um problema quando criamos um estilo de vida não humano. Ou seja, o nosso estilo de vida está ficando cada vez mais exigente, regrado, cheio de oportunidades, mas você não pode aproveitar as oportunidades, Isso comida que você disponível. falou, dá o máximo, Tudo. né? Dá o máximo. É, É então desumano. o cérebro ficou ultrapassado, cara. Na verdade é o mesmo há muito tempo. E a sociedade está ficando mais exigente e a gente está até suplementando o cérebro com antidepressivo, Rivotril, para ver se ele aguenta a nova vida. E ele não aguenta, cara. Nós recebemos pessoas quebradas todo dia, né? Todo dia. Então, uma coisa que você falou, um dos instintos é o cérebro, ele é muito mais realista às vezes do que o eu. Por exemplo, para o cérebro o futuro não existe, É. ok? E aí vem a pergunta, só para nós aqui, o futuro existe? A gente tem certeza que daqui a 5 minutos a gente está vivo? Então, assim, vamos imaginar que eu estou numa relação e estou sofrendo de 1 a 10, um nível 7 de sofrimento, ok? E não aguento mais esse nível 7. E aí você ajuda a pessoa a terminar a relação. Com o fim da relação, vão trazer vários outros fatores, né? A questão financeira, o patrimônio juntos, os filhos, quem sai de casa, a falta, a explicação social, ou seja, o luto, o fim de uma relação longa, ela é bem dolorosa de maneira geral. E aí não é mais dor 7, é dor 9. Só que é uma dor 9 que o eu, a autoconsciência, diz assim, mas no futuro, em breve, tu vai estar com um sofrimento nível 2. Ou seja, tu vai fazer aqui uma cirurgia, vai passar por um pós-operatório chato, mas tu vai tratar essa doença. Aí a pessoa, mas o cérebro, não, ele só pensa no amanhã 9, entendeu? Ele não consegue ver mais na frente a ideia do 2 ou 3. Então, o imediatismo cerebral é outro fator importantíssimo, entre todos esses que eu comentei agora, para manter a pessoa sem fazer grandes mudanças, ou seja, mudanças que envolvam uma grande mudança de rotina. Então é muito fácil eu abandonar um relacionamento que eu namoro à distância, uma pessoa que mora em outro país e que eu não divido quase nada do meu dia com ela. Porque a minha perda vai ser de alguém e não a perda da rotina. Agora, se uma pessoa vive intensamente comigo e participa dos meus ambientes, da minha rotina, o luto vai ser muito mais pesado, entendeu? E a gente está vendo uma época da sociedade muito intensa, os namoros estão muito intensos, né? Então, eles estão grudados, as pessoas estão se vendo todo dia, estão se falando o tempo todo, e a dor do luto está aumentada também. Por isso. Então, cronometrando o WhatsApp, né? Antigamente cara, não isso aí, tinha isso, né, cara? eu acho que isso Que é uma inferno, bolha hein, que uma velho? hora a turma vai. Graças a Deus a gente não viveu essa época, André. Cara, os nossos Já avós não pensou, tinham cara? isso, né, cara? Não tinha essa história de visualizar a mensagem, ter que responder na hora, né? A coisa era um pouco mais humana, né, Ciro? André, vou dar aqui meu recado, cara, da parte de como mudar, ok? São dicas Vamos lá. básicas, claro que nada substitui um estudo específico para o caso, né? Sim. A primeira coisa, reconheça que existe a resistência e preveja ela, ok? A resistência humana, ela é como se fosse uma birra do cérebro para testar
É um processo de reação à extinção, tecnicamente, né? O cérebro, Uhum. ele birra para testar se aquela mudança realmente deve ser feita, como se fosse Uhum. uma lombada que a pessoa vai passar. Se não houvesse essa birra, nós não teríamos nada na vida, tá? E aí você sabendo que dá para passar por ela, prevendo ela, sabendo a forma que ela costuma vir, né? Uhum. Provocando ela, fazendo ela acontecer, você vai passar por ela de uma maneira muito mais suave. Sim. Ou a resistência não vem à mudança e ela vem tardiamente lá na frente para lhe derrubar. Às vezes você Sim. para um cigarro e não sente falta nenhuma. Mas 15 dias, um mês depois, vem uma falta absurda e você cai. Ou seja, foi uma resistência tardia, veio mais tarde. Essa é mais Isso perigosa do acontece que às a do vezes, momento. Ciro. Né? Isso acontece às vezes pela empolgação à mudança, né? Eu vejo muito isso acontecer, porque mudar empolga às vezes, né? O, Isso. é, Pode a- o mobilizar. próprio, né, o próprio planejamento, né, de mudança, ele empolga, né? E aí, por exemplo, quando Uhum. você vai fechar uma dieta, né, plano de vida, né, não vou mais aceitar ser tratado assim, né? E aí a pessoa ela se mobiliza, né, temporariamente Uhum. com um sentimento bom. Ele tá lá te motivando, como se fosse, né, vai dar certo. Só que todas as emoções são temporárias, né? Essa mobilização temporária, essa coisa que eu vou com tudo, eu vou, Uhum. né? Aí o cara mete um cronograma fudido lá, porque não tem nada mais delicioso para o cérebro do que preencher a agenda de cronograma, né? Uhum. De tudo, né? É Planner, delicioso, esse né? tipo É de coisa. delicioso. Gera dopamina e dopamina e dopamina, né? A pessoa se Uhum. empolga. E ela tenta 2, 3 dias, uma semana, mas depois ela vê que é humanamente impossível, e aquela motivação que está lá, ela já vai embora, né? Então, o ideal realmente é a pessoa ela fazer, inclusive em terapia, eu tento fazer uma Uhum. prevenção comportamental, mostrar o que é que, baseado na história do paciente, como ele vai se sentir. Então, ele está todo empolgado, né? Vai dar certo, vai ser massa, né? Mas eu sou às vezes o chato, né? Eu pego essa empolgação porque é bom para ele, mas eu tenho que prevenir de alguns pensamentos e emoções que podem surgir que vão atrapalhar. Então, cara, a emoção é temporária, a gente já viu. Você está super empolgado, você sabe que essa empolgação amanhã, Uhum. hoje está nível 10 porque ela é uma criança, amanhã pode estar nível 9. E se você for intolerante a uma descida da motivação, você vai desmotivar tudo. Cara, e ainda tem um ponto importante. Vamos imaginar que a pessoa conseguiu sair daquela situação que ela queria sair, tá? Uhum. Aquela situação foi tão crônica ou tão emocionalmente impactante que ela virou um super padrão, ou seja, algo no cérebro que não vai morrer, no máximo vai adormecer. Se Uhum. você mais na frente brincar de ter flashback com aquela área, com alguém, cara, o Fudeu. cérebro volta sim, porque ele adora um flashback, porque, como eu falei, é um padrão conhecido. Como um alcoólatra que É. volta a beber socialmente, ele está brincando com um super padrão, entendeu? Não, ele não deve, ele tem um direito, mas não deve. Né? Cara, um outro ponto importante é aceitar que todas as decisões estão livres de certezas, ou seja, vai ser uma decisão que eu pensei bem, tem mais prós do que contra, e eu vou fazer isso como um capítulo da minha vida, entendeu? Minha vida é um livro com muitos capítulos, e eu vou encerrar esse capítulo e começar um novo capítulo. Eu não preciso passar o resto da vida no mesmo capítulo. Agora também a gente não está falando de mudanças impulsivas, mudanças momentâneas. A gente está falando de algo que a pessoa já vem matutando, né, pensando há Sim. muito tempo, que ela vê que já faz um grande sentido para ela, aquela Sim. mudança. Essa Uma outra mudança aí, coisa. ela é mais concreta, né, cara? Ela é mais sólida, né? Quando é uma É mais mudança difícil. maturada, Ela é. dividida e compartilhada e analisada estrategicamente, pode ser mais difícil, mas é uma mudança mais. Hum. Eu boto mais fé. Eu falo difícil no sentido de não ter apoio interno do Sim, mobilizador. Na isso. verdade, você está tomando uma decisão enfrentando uma resistência do interno, entendeu? Isso. Um outro ponto importante é preparar o sujeito para a dor. Ou seja, se ele não mudou,
é porque ele está se esquivando de uma situação dolorosa. Então, quando você o prepara e o treina para lidar com o impacto da dor e reduzir esse impacto com técnicas, né, com análise, e ele experimenta de forma cética em outras áreas da vida e vê que funciona, que ameniza, aquilo vai dar para ele um maior conforto de executar a mudança. Outro Sim. ponto importante, André, que a gente só aprende na prática, cara. Às vezes, como a gente conversou, uma pessoa paga 100 problemas reais para se livrar do risco de uma sensibilidade ser atingida. E na Isso. prática, empírica, na prática, geralmente quando essa sensibilidade é atingida, o sujeito nem sofre muito, cara. Porque parece que ele já vem há tanto tempo com Ah, medo sim. e medo, ele já vem pagando o consórcio daquela dor, entendeu? Aí quando ela acontece, a pessoa diz assim, nem doeu tanto, quer dizer, eu paguei um preço altíssimo na vida por uma sensibilidade que já estava dessensibilizada e eu não sabia, entendeu? Então esse é um ponto importante. Geralmente a dor é menor do que a gente prevê, E entendeu? assim, e quanto mais ansiedade a pessoa sente, mais ela catastrofiza o problema, né? Mais ela torna aquela sensibilidade, aquela dor em um Hulk, né? Então, assim, e na hora que ela vê, não é um Hulk, né? Uhum, É no máximo, né, um bicho ranzinza lá, às vezes um pouquinho mais fortinho, né? Mas não é aquele Hulk, aquela coisa medonha. Aí ele estava uhum, preparado pelo apocalipse, nem foi, né? E é de lascar, né, Ciro? Porque o cara, uhum, ele passa a vida inteira, coitado, né, querendo não enfrentar o Hulk, né? E para não enfrentar o diabo do Hulk, ele se coloca, ele se propõe a toda ramo de desgraceira da vida uhum, dele, né? E aí, quando ele vai pesar, né, tudo que ele enfrentou para não enfrentar esse Hulk dá até raiva, uhum, né? Só que é legal você pegar essas experiências históricas, uhum, comportamentais, né, para utilizar como motor, né, uhum. impulsionador de novas mudanças, de novos enfrentamentos, de novas sensibilidades. Né? Ó, É, cara, tu é, enfrentou aquele problema lá e tu achou que era o Hulk, como é que foi para ti? Ah, foi normal. Qual a probabilidade de tu também estar uhum. cometendo esse mesmo errinho agora? Achar que não tem condições Fora, para enfrentar e pode? fora, André, que esses bons resultados, eles, como você está falando, pode virar evidência para racionalizar e o sujeito ver que a Uhum. forma dele prever a mudança está distorcida, porque na prática ele tem conseguido mudar. Mas tudo bem, vamos dizer que é um super padrão, e esse tipo de análise cognitiva por evidência não resolve, mas ela dá sentido à luta. Sim. E pensa o seguinte, o cérebro ele tem, entre outras funções, generalizar. Ou seja, se eu começo a faltar academia, eu vou começar a ter uma tendência de faltar outras responsabilidades. Se eu Inclusive começo a ter dieta, vai embora. disciplina, se eu começo a ter disciplina na academia, vai ser mais fácil eu ter disciplina na dieta, nos estudos, sei lá, na parte social. Então, uma mudança facilita a outra. Então, o Sim. ideal quando você vai fazer uma mudança importante é você, antes dessa mudança importante, essa é a dica de hoje, ok? Uhum. Antes dessa mudança importante, você começar múltiplas mudanças ao mesmo tempo, várias mudanças de esporte, de tudo. Fazer várias mudanças para virar uma cama para aquela mudança maior. Porque como o cérebro já está no embalo de mudança generalizando, o impacto da resistência vai ser reduzido. A nossa cultura é que tem uma grande besteira de imaginar que as mudanças devem ser feitas uma coisa de cada vez. Cara, uma coisa de cada vez é perfeito para resistência, ela não erra um tiro. Agora, quando vem muitas mudanças ao mesmo tempo, você vai cair em algumas, mas muitas vão passar. Como se fosse um efeito cardume, né? Muitas vão passar. Então, assim, para fazer uma grande mudança, crie várias micro mudanças mais simples, na hora que for fazer essa mudança, já tem que ter essa cama para ela para reduzir a Isso é resistência, muito entendeu? legal, Ciro, quando a gente está falando, por exemplo, de autoestima, baixa autoestima, amor próprio, né? Uhum, Que a pessoa ela vai para a terapia, ela já quer dizer assim, André, amanhã eu quero chegar balando, eu quero olhar no espelho e dizer assim, eu sou foda, né? Cara, isso aí é romântico, né? É uhum, hollywoodiano, né?
Então, o ideal é você realmente fazer acontecer essas pequenas mudanças, né? Pequenas mudanças, estratégia de vida. Ao mesmo tempo que você vai mudando coerentemente com quem você acha, com o comportamento que existe, né, em você internamente, que para você é autoestima, quando você menos espera, você já está um indivíduo, né, se olhando melhor, né, se amando mais, tendo mais comportamentos Hum. saudáveis, né, fica mais fácil promover, inclusive, mudanças em relacionamento. Se eu estou me amando, se eu estou fazendo coisas boas por mim, a probabilidade de eu não entrar mais num relacionamento bosta também é muito alta, né? Cara, e a dica inicial, tanto você, eu sei que você pensa assim também, é tentar tirar o olho um pouquinho do exterior, das pessoas, das situações. Primeiro, analisar quais fatores internos dentro de você, ou biológicos, ou padrões, ou Uhum, crenças, qual uhum, desses fatores estão pesando para não mudar. E depois, o que sobrar, você analisa os estressores externos, ou seja, o ambiente. Porque se você ficar olhando muito para o ambiente, que é a nossa tendência natural e uhum, cultural, de culpar a situação, você vai acabar tendo muita dificuldade de sair de uma situação infeliz, porque a uhum. saída está na mão do outro, cara. E Sim, muitas vezes o outro, um parceiro ou uma parceira, não quer o fim daquela relação, porque ele tem vantagens naquela relação. Então, se eu boto a saída na mão do outro, se o outro é o culpado, ele é a saída. Se ele não quer sair, eu vou ficar preso, entendeu? sim, Aí, então, assim, mais do que ficar culpando as pessoas e as situações, é voltar para dentro e analisar o que é dentro de mim está me parando, entendeu? Porque sim, geralmente é o fator mais importante. sim. André, me permite aqui dar um recado. Eu vi que tem muitos colegas aqui na audiência. Ah, seguindo a sua sugestão um dia, Uhum, nesses 15 anos, eu vim pegando alguns componentes de TCC, de neurociências, e montando um protocolo de atendimento em TCC mais enxuto, tentando otimizar o atendimento, né? sim. E decidi fazer, você deve ter visto, um workshop do que eu chamei de TCCB, ou seja, Terapia Cognitivo Comportamental Breve. Breve. É um workshop de 9 horas aula, bem enxuto, bem puxado, quer dizer, a pessoa precisa saber a base, pelo menos, da TCC, porque eu não vou ficar muito preso na teoria, mas na prática, na base neurocientífica da TCC, e vou entregar para todos, de maneira aberta e livre, todos os instrumentos terapêuticos que eu, hoje, estou usando, os mais recentes. Tanto psicoeducação digitalizada, como formulários que eu desenvolvi nesses 15 anos. Então, esse workshop eu estou Perfeito. falando aqui porque vai começar, são duas turmas, turma A e turma B. A turma A começa agora dia 17 de novembro, terça-feira agora. Então, as inscrições nesse fim de semana, hoje, amanhã e segunda. Segunda encerra para a turma A. Então, 24 horas a equipe está esperando para fazer a inscrição. Quem tiver mais interesse, para não tomar muito nosso tempo, basta ir na minha página, @Ciro Memória, e o meu último feed vem explicando bem direitinho a, a, sobre o workshop. E lá tem um telefone de contato para ter mais informações e fazer a inscrição. Então, eu convido os colegas, estudantes ou profissionais que querem ou ter um rumo para iniciar ou aprimorar o seu trabalho, a fazer esse workshop. Eu sou muito cauteloso quando eu vou me É, avaliar, mas esse workshop eu garanto que está bem caprichado, cara. Tá bem, são tá. 9 horas bem intensas e Cara, bem práticas. o Ciro, Fiz né, o bicho, jabá. quem, quem, quem foi estudante de psicologia, né, profissional da saúde, né, da saúde de uma forma geral, bicho, não pode perder esse workshop, tá? O Ciro, ele foi meu professor em módulos da minha especialização em TCC, né? E, cara, Uhum. e ainda é porque ele chegou, né, dizendo assim, rapaz, módulo é terapia de casal, mas eu vou dar uma revisitada, né, em alguns pontos, né, só para deixar a coisa bem embasada. Foi assim, cara, foi a aula, né, foi a aula que valeu por toda a especialização. Imagina um workshop desse que, né,
cara logo fica, rapaz, esse cara vai disponibilizar todas as ferramentas que ele utiliza em clínica e que é um sucesso. Então, bicho, Cara, e vai tem... ter meio que uma sequência lógica, entendeu? Eu Uhum, vou mostrar como seria a sequência e vou dar muitos ingredientes, não para fazer um bolo, mas eu vou dar muitos ingredientes para que a pessoa possa escolher uhum. os ingredientes certos para aquele paciente, ou seja, é ter uma dispensa terapêutica com Vai muitas ter as estratégias caixinhas de para poder ferramentas, isso. né? Eu gosto de falar das caixinhas E, de ferramenta. Tudo aqui, o bom terapeuta tem que escolher essas caixinhas e utilizar em terapia. Então, cara, dia assim, gente, 17 turma começa, dia 21 é uma turma na terça e uma turma no sábado. São 3 terças seguidas e 3 sábados seguidos. É o mesmo workshop, eu só dividi para... porque eu não queria turma grande. E assim, já estamos perto do teto, limite das e turmas, é, mas e ainda tem é, algumas vagas, e é né? online, Ciro? Cara, online, né? A pandemia Online. não dá... você sabe que eu prefiro presencial, mas vai Olha, ser online pelo Zoom e não vai ficar gravado, mas eu cara, fazia uma pressão no Ciro para fazer os cursos, né? Ele era bem resistência. Era uma resistência sua, viu? Isso era uma cara, é resistência do ocupação Ciro. também, cara. Eu inventei esse curso agora super ocupado. A gente sabe a demanda que está vindo, né? Que era muito grande para esse fim de ano. Mas o Ciro, ele tem, tipo, eu já falei para o Ciro que ele tem que montar uma nova abordagem, né? Cirologia, alguma coisa aí, bicho, porque é muito diferente, é muito legal e é muito intenso. Então é isso, gente, recomendo demais. Para a gente fazer esse fechamento, Ciro, né, de mudanças, até isso, né, é para engatilhar o teu Uhum, curso, né? Eu vejo muitos colegas também da área de saúde, da clínica, né, da TCC, né, também se queixando, né, de que não está tendo o uhum. resultado esperado e tudo. E eu pergunto para ele, o que é que você está fazendo para mudar? Né? O que é que você faz para sair dessa queixa que você está produzindo? Porque eu faço algumas supervisões clínicas, né? Uhum. E eles vêm logo com esse tipo de, né, eu não tenho condições de ter mais supervisionandos, e aí eu falo para eles, cara, vai buscar cursos, velho, vai buscar formações, né, sai dessa Uhum. coisa só do livro, porque livro é bom, né, mas eu e você, nós sabemos, né, que a prática clínica é um pouquinho diferente do que está lá nos livros, né? É outro Então, contexto, né, André? Nosso contexto é diferente do contexto norte-americano, do período, né? muda, cara, muda, porque a cultura influencia no psiquismo do indivíduo, né? Então, um cara que cria um protocolo clínico lá nos Estados Unidos, né? Ele está criando um Uhum. protocolo clínico para aquela cultura, né? É outra cultura aqui no Brasil, né? É um novo. Nós somos muito mais impulsivos, né? Nós somos muito mais ansiosos, né? O problema nos Estados Unidos já é outro esquema, né? Lá eles enfrentam muitos Mais problemas, metódicos, mais tudo, e cara, bem diferente. é bem diferente, cara, muito diferente. Então, assim, André, como é que tá o tempo aí no teu relógio, cara? Que eu perdi o tempo aqui. cara, aqui faltam 8 minutos, Ah, dá tempo de certinho. muita coisa ainda. Dá. Então, assim, Cara, pois, e a gente estava falando também, Ciro, dessa mudança, né? De algo que comete, né, uma dor, né, só dele pensar em mudar gera dor, né, mas que quando ele enfrenta essa dor, ele vê uhum, que não foi tão dolorosa assim. Né? Nós, cognitivos comportamentais, sabemos que ao longo do tempo ele veio, né, fazendo, sem querer, uma dessensibilização sistêmica cerebral, uhum. pensando tanto na desgraça. Lógico que também o que conduziu essa desgraça também é culpa desse pensamento, tá? Porque por atenção seletiva a gente sai selecionando o que a gente acredita. Então, ao mesmo tempo, esse pensamento ele é um indutor de dor, mas também ele é um dessensibilizador dessa dor, né? Uhum. E também, ao mesmo tempo, né, ele é um provocador de novas dores e também de premonição autorrealizável.
Então, esse pensamento, esse danadinho aqui, Hum, ele gera vários frutos, né? Várias coisinhas que a gente vai coletando. Porém, alguma coisa, né, cara, é como se fosse uma memória, né? Uma memória daquela emoção, uma memória, uma construção do que eu passei. Eu não quero enfrentar essa memória. E aí é uma briga, né, interna, né, hum, do nosso inconsciente com o nosso eu consciente, né, desse enfrentamento, porque apesar de conscientemente, né, em alguns flashes de sobriedade, eu senti que a dor não é tão grande assim, existe uma memória aqui, cara, que está arraigada lá no hum, hipocampo e que fala que eu não quero enfrentar essa porra nem fudendo, né? Então, muitas vezes, ele, quando está na racionalidade, fora da emoção, ele sabe que, uhum, não, que o coerente é sair dessa coisa que faz mal. Ele sabe que talvez nem vai ser tão, vai ser doloroso, mas nem vai ser, não vai uhum. morrer, né? Mas emocionalmente, né? Ele, quando ele sai, entra no piloto automático, o cérebro inconsciente assume o volante, né? E aí te lembra daquelas emoções que foram iniciadas lá atrás, que eu não quero reviver isso, né? Eu acho que tem muita construção de memória. Nós somos memória, né, Ciro? Cara, a maior parte dos nossos aprendizados são construídos depois que a gente nasce, né? Ou ainda no ventre, dependendo da teoria de Uhum. cada um. Mas o fato da gente não dedicar tempo a estudar essa parte mais mecânica, e a gente foca muito tempo em intelectualizar demais, em estudar mais filosofia, a gente não estudando a Uhum. parte mecânica, como eu Uhum. sempre falo, a gente acaba achando que é um intelectual livre, quando na verdade o intelecto humano, ele só conhece o mundo que já foi mastigado pela máquina, pelo Isso. cérebro. Então, assim, o processamento mecânico vem antes do eu. O eu só pega um modelo de realidade mastigado pelo cérebro, né? Então, assim, uma coisa que você falou, assim, as pessoas têm uma ideia da razão e emoção, né? E nós já conversamos isso numa outra live, que eu posso estar pensando mais ou menos emocionado, mas o mesmo raciocínio que hoje está completamente claro que eu tenho que fazer essa mudança, a minha Uhum. inteligência vai trabalhar para o sistema na hora e o sistema de resistência vai manipular a minha lógica e criar justificativas e Sim. boas justificativas. E lembra, justificativa ainda é só uma desculpa, cara. Agora, aquelas que são muito boas, geralmente nos derruba. Então, a maior parte das não mudanças da gente são bem justificadas na hora. Então, a E mesmo quanto, raciocínio. E, Né? Ciro, Olha o tempo aí, André. A gente não... quanto mais inteligentes, mais a desculpa é bem elaborada, né, cara? Tu já viu isso? Cara, então ser inteligente, genuíno para mim é aquele cara que não confia na própria razão em determinadas situações. Ele já entendeu. Nessas Hum. situações aqui, que Mas são aí muitas no isso dia, aí é o cara isso é terapeutizado, que vai para um Ciro Memória da terapeutizado. vida Mas essa aí. é a ideia, né? Essa é a ideia. André, Mas é tem por... dois assuntos que eu queria entrar e não vai dar Uhum. tempo. Um é sobre esse racional impulsivo. Tem um videozinho naquele canal que nós dois participamos, no canal Psicointeligência, é um canal YouTube, podcast Certo, e Spotify. É um canal que tem várias lives certo. nossas e outras lives. Tem alguns vídeos lá sobre é, motivação, o risco da motivação. Então, muitas coisas eu queria entrar hoje, mas se tomaria Sim, muito tempo. E já tem lá, é só assistir. sim, Então, quem quiser assistir, Racional sim, Impulsivo, Risco da Motivação, as lives sim. com o André, dá uma assistida lá. É, a questão das incertezas, cara, para a gente fechar, né, que é um grande motivador para você não sair do canto, né? A busca pela certeza, que é um padrão cognitivo da ansiedade, ela é praticamente um livro de ficção. Poucas coisas a gente tem certeza na vida. E eu sempre falo o seguinte, para tudo, né, cara? Se a gente hoje fosse colocar o seguinte, um botãozinho, hoje só casa quem tiver 100% de certeza que o outro é o homem da vida, a mulher da vida. Eu acho que de cada 10 casais, um vai se casar, que são os apaixonados impulsivos, né? Que se conhecerem em um mês, no terceiro mês já estão casando. Uhum, Porque estão lá com a emoção, a flor da pele, né, induzindo aquela paixão, então uhum, ele acredita 100% naquilo. Mas se não for apaixonado impulsivo, né, dificilmente ele vai alavancar na vida, vai sair do canto, vai melhorar a parte profissional,
vai melhorar a parte social, vai melhorar a parte familiar. Dificilmente ele vai, porque essas certezas, elas são ficções, né? O que você tem que, geralmente quase sempre a gente tem que se mover é em busca de propósito de vida, né? Propósito de vida. Né? Essa mudança, ela está coerente com o teu propósito de vida? Tá. Meu amigo, vai ter incerteza. Vai ter incerteza, mas você precisa ser tolerante a essas incertezas, porque vai te fazer bem abrir essa porta. É um bom modo de decidir, André. O pragmatismo, quando você decide, já que eu não posso confiar tanto na minha razão, no meu cérebro, nas minhas emoções, eu vou confiar em quê? É uma pergunta comum de se escuta em aula, né? Eu vou confiar em quê? Cara, confia nos teus pontos de referência, projeto, propósitos e valores, porque senão fica um pragmatismo antiético. Quer dizer, eu não sou a favor de fazer qualquer coisa pelo resultado. Eu acho que é fazer qualquer coisa dentro dos seus Tem que estar valores, dentro dos valores. esse é a referência para uma decisão. André, como é que está nosso tempo, chefe? Acabou, cara. Acabou. Meu irmão, obrigado. Um abraço a todo mundo. Eu acho que daqui a um mês, ou então próximo ano a gente retorna. Que é isso, ou dezembro, cara. ou próximo ano. Isso, vamos fechar ainda É esse ano. só para gerar um draminha. Beleza, cara? Obrigado a todos. Ciro, Espero todos lá no prazerzão, workshop, os Trolérias. Tá jóia. Gente, o workshop do Ciro tá lá. Clica aqui, ó. Bem aqui tem o endereço do Instagram dele, depois tem um site, você vai lá, né? Não deixe de participar do workshop do Ciro. Já começa a turma agora terça-feira. Tem outra turma que está em aberto, as inscrições, No turma sábado, limitada. E a As aula duas ao estão vivo, abertas ainda. online, tá, gente? Online, ao vivo, tá? Então, Ciro, muitíssimo obrigado pela, mais uma Nada, live cara, foi fantástica. ótimo. Como sempre, foi Gente, muito bom. vai ficar salvo, sim, essa live. O pessoal perguntando se vai ficar salvo. O André do passado, ele foi terapeutizado pelo Ciro aqui. Então, assim, vai ficar salvo. Não só vai ficar salvo aqui, mas, assim, por enquanto vai ficar salvo aqui, mas daqui a pouco vai subir lá no podcast Psicointeligência, que é um canal maravilhoso, né? E eu prefiro até o podcast, porque no podcast você coloca lá no fonezinho de ouvido e faz sua caminhada, faz a sua atividade, vai trabalhar, vai no carro, escuta. Então, eu sou muito mais fã do podcast. É isso, gente. Um abraço e até a próxima, Ciro. Um abraço a todos. Valeu, André. Um abração. Até mais. Se Tchau. cuida.